Bom dia, já boa tarde a todos, já passou do meio-dia? Bom, obrigado a todos por terem vindo. Hoje a gente vai falar um pouco do projeto de restauro do Ouro Verde. É um projeto financiado pelo Governo do Estado, pela Secretaria da Cultura, né, o PROAC edital número 49/22. Tá? A gente tem aqui no slide a nossa equipe técnica, Eric Mantor, coordenador geral, eu fui o coordenador técnico. A proposta de projeto foi feita por um amigo nosso, o Denis Esteves, que trabalhou no projeto até uma parte, depois ele teve que sair. Eu fui responsável pelo relatório histórico, o Eric pelo relatório de patologias. Proposta de intervenção eu fiz junto com a Rosane, que é uma arquiteta fantástica, ela fez um trabalho muito bom. Ela trabalhava no Condefat. E as peças gráficas eu desenvolvi com a Yara. E vocês vão ver um pouco desse trabalho aqui hoje. Então é um resumo, tá? É um trabalho longo, extenso, é um projeto de restauro de 4 carros. Não foi fácil de fazer, tá? Uma documentação vasta, principalmente técnica, tudo em alemão, e então foi bem desafiador mesmo, tá? Eu vou começar falando um pouco da história da Sorocabana rapidinho aqui, só para a gente situar, né? Estrada de Ferro Sorocabana tem a concessão dada em 1881, um grupo de investidores de Sorocaba, eles estavam ali envolvidos na implantação da Companhia de Estrada de Ferro Ituana e tinham interesse em que a ferrovia chegasse em Sorocaba. Só que o traçado ia ter um desenvolvimento muito longo, né? A ferrovia, segundo a proposta daquele grupo, ela ia chegar aqui, né? Sair de Itu, chegar aqui, passando por Itu, indo até Jundiaí para depois passar em São Paulo e descer para Santos. Então o custo de transporte ia ficar muito alto, esse grupo não ficou feliz, e aí eles foram atrás de uma concessão para ter uma ferrovia ligando Sorocaba a São Paulo direto. Tá? Essa concessão, na verdade, até a Real Fábrica de Armas em Ipanema. Esse foi o grande mote aí para conseguir ter do Império essa concessão. A ferrovia foi construída em bitola de 1 metro e ela tem o primeiro trecho inaugurado entre Sorocaba e São Paulo em 1875. Tá? A ferrovia vai se prolongando, tá? Paulatinamente, ela enfrenta ali alguns problemas no começo, porque diferente de todas as ferrovias de São Paulo, ela foi construída para transportar algodão. Tá? Então logo que teve a inauguração da ferrovia, teve uma crise do algodão, e o algodão tem um problema sério para o transporte ferroviário, principalmente naquela época, porque é um produto de densidade muito baixa. O aproveitamento dos vagões era muito ruim, então o custo de transporte era muito alto. Tá? Então juntou esses dois elementos aí para tornar difícil a vida da Sorocabana. Ela vai ter um respiro ali quando ela chega em Boituva, Tietê, que ela começa a transportar café. Tá? A Ituana também vem numa situação complicada, tá? Ela foi inaugurada em 1873, chega em 1892, os dissidentes se unem, e elas vão formar a Companhia União Ituana Sorocabana. E dali a ferrovia vai se prolongando, a companhia falha em 1904, o governo do estado assume, depois a renda para o Percival Farquhar, para o Brazilian Railway. Em 1919 o governo do estado assume de novo. Tá? A linha vai chegar no seu ponto extremo em 1922, lá em Presidente Epitácio. E, por favor, lançando um clique. E ela vai chegar na sua extensão máxima em 1959 com esses diversos ramais ali, que foram sendo abertos. Os mais relevantes, as ligações com a região sul, via ramal de Tararé em Ourinhos, pela Estrada de Ferro São Paulo-Paraná, e a linha para Santos, que foi construída, a Mairink Santos, em 1938, e que quebrou o monopólio da São Paulo Railway de acesso ao Porto de Santos. Então a Sorocabana, assim, no todo, ela tem uma participação muito importante, não só na economia do estado de São Paulo, do desenvolvimento da economia, adensamento do interior, mas a ligação da região sul com o sudeste, com a região centro-oeste, que você tinha o ramal de Bauru que se ligava com a noroeste do Brasil, e essa ligação com o Porto de Santos em simples aderência. Aqui já passando um pouquinho, falando um pouquinho de como evoluiu a frota dos carros, de passageiros da Sorocabana.
A gente tem aqui a primeira geração de 1875. São carros pequenos de 2 eixos, né? Dá para ver aqui, os 2 eixos, os acessos por portas laterais. Eram carruagens, né? Carruagens com roda ferroviária. Tá? À medida que o fluxo foi aumentando, o material rodante vai ganhando um volume maior, né? Para poder aumentar a capacidade de transporte. Então você já tem uma segunda geração em 1886, que é um carro nesse estilo, que é o tipo americano, né, chamado tipo americano na época, que é mais parecido com o que a gente conhece hoje. Mais parecido não, é de fato. Né? É um carro que tem acesso por um corredor central, então você tem portas nas cabeceiras e você passa pelo carro por um corredor central e tem os bancos nas laterais encostados nas janelas. Tá? Aí tem a introdução do clerestório nessa época também, né, o lanterninho, que é essa estrutura aqui para melhorar a ventilação e aproveitar a luz natural. E nessa época também a Sorocabana começa a comprar carros com estrado de aço. Tá? Até então os carros eram totalmente construídos em madeira, as caixas. Aqui começa a entrar carro construído com estrado construído em aço e construído em madeira também. A terceira geração são os carros de aço. Eu vou só citar aqui 1938 e ponto, porque começa exatamente com o trem Ouro Verde, depois eu vou destrinchar um pouco melhor. Tá? E a quarta geração vai chegar em 1952 com os carros de aço inox, e eu vou falar também um pouquinho sobre eles, um pouco mais, porque a chegada deles influencia aí toda a trajetória dos carros do Ouro Verde. Por favor. Bom, por que a Sorocabana comprou carro de aço, totalmente construído em aço? Eu trouxe aqui alguns pontos mais relevantes. Tá? Os carros de aço eram mais leves, tá? Em média aí, 30% mais leves que os carros de madeira que existiam aqui. Tá? Então você tem um aumento de velocidade. Por serem mais leves, você também tem uma redução no gasto de combustível. Tá? Conforto e segurança, os carros de aço eram mais bem construídos, eram carros mais confortáveis, a durabilidade era muito maior. Um carro de madeira tinha que fazer uma RG, que é reparação geral, desmonta tudo e monta tudo de novo, faz reparação em todas as peças, em média a cada 5 anos. Tá? Um carro de aço a cada 15, então o custo de manutenção era muito menor. Tá? E por ser todo construído em aço, você tem uma estrutura mais robusta, permitia ter carros um pouco maiores, então você também aumenta a capacidade de transporte por veículo. Tá? Essas são as especificações que foram dadas na compra do trem Ouro Verde. Né? Então estabeleceu-se aí um comprimento padrão, né, 16,5 metros. Todas as dimensões, distância de engate, de altura, isso para obedecer o gabarito de passagem da ferrovia. É um ponto importante. Tá? E outro ponto importante é isso aqui, né? A capacidade dele rodar, as velocidades para os raios de curva que a ferrovia tinha na época. Tá? Foram adquiridos 24 carros, tá? Para formar 2 composições. Então foram adquiridos 2 carros correio bagagem. Você tem um compartimento para bagagem, outro para correio. Inicialmente o carro correio tinha leito para os funcionários, a seção do correio, para os funcionários do correio que trabalhavam no carro. Tá? O segunda classe era o que tinha maior capacidade de... dá uma clica aqui que eu esqueci, ó. Você voltou, por favor. Mais um. Olha lá, tem um desenho do carro aqui, fica fácil de compartimento de bagagem, um pequeno compartimento de correios inicialmente. Aqui tinham dois leitos. Aí esse aqui é o carro de segundo, uma distribuição de banco um pouquinho mais apertada, eram bancos duplos, né, um de costa para o outro, justapostos, de madeira. O primeira classe já tem bancos mais confortáveis, revestidos em couro, um espaçamento um pouco maior, por isso que a capacidade é menor. E aí vocês forem observando, as janelas vão mudando, o jogo de janela vai mudando de acordo com a posição dos bancos para todos os passageiros terem acesso às janelas. Já fomos para o restaurante? Maravilha! Então foram mais 2 carros restaurantes, né, com um salão e um compartimento para a cozinha, aqui o compartimento dos refrigeradores, né, das geladeiras.
6 carros dormitórios, cabine comuns, né? Cada cabine com 2 beliches. E 2 carros dormitório salão, então você tem um número menor de cabines, as cabines eram idênticas, né? Do dormitório salão. A diferença é que você tinha o salão com as poltronas, uma poltrona para cada leito, né? Então era um carro com uma capacidade de transporte mais baixa. Tá? Formação das composições, a Sorocabana comprou 2 trens justos, né? Então, e eu até coloquei na ordem em que o trem era formado. Então cada composição ia um carro bagagem, 4 carros de segunda classe, 2 carros de primeira classe, um restaurante, 3 dormitórios e um dormitório salão. Tá? Aqui um pouco das características construtivas, né? Então os estragas eram feitos em viga U e Z, a maioria, tem algumas vigas em formato especial, né? Com uma estrutura antitelescópica, em caso de arrumamento, para não ter achatamento do carro, por favor. O piso original era uma chapa de aço estampada ou estudada, né? Ela era toda, não posso dizer nem que é ondulada, ela tem um recorte negativo aqui. Vinha uma camada de magolite, que é uma liga de cimento flexível para suportar as torções do carro, e o acabamento final por cima de linóleo, né? Por favor. Aqui um pouco da estrutura, e feita com perfis L, emendados com chapas, né? Pequenas chapas. Então você tem muitos vãos na estrutura, por isso que o carro era muito leve. Essa foi a grande sacada construtiva do carro, dos carros do Ouro Verde. E vamos por truque, depois eu emendo. Esse aqui é o truque padrão que foi utilizado, também todo feito com viga U e L. Todo soldado também é uma estrutura muito leve, e ele foi equipado com mancal de rolamento, né? Até então se usava mancal de fricção, a cada X quilômetros lá tinha que colocar estopa e lubrificar, você tinha um limite de velocidade, porque aquecia, o mancal aquecia e derretia o bronze. Mancal de rolamento você faz uma lubrificação periódica, uma manutenção periódica, você permite uma velocidade muito maior. Tá? O espaçamento entre as lubrificações é muito maior. E por fim, deixa eu ver se tem mais um. Exato. O uso maciço da solda elétrica. Tá? Clica mais uma vez. Então, você tem uma superfície de acabamento lisa, diminui o peso. Até então, não sei se está dando para ver aqui, gente, por causa do contraste, mas eu trouxe aqui um carro de aço todo rebitado. Tá? Daqui ele tem as laterais toda chapeada, toda rebitada. Isso dava um peso, né, a mais para a estrutura. Além disso, acreditava-se na época que esses rebites aumentavam o arrasto. Então vendia-se muito a construção em chapa de aço soldada, que é uma técnica nova, tá? É o primeiro trem construído dessa forma a chegar aqui no Brasil. E acreditava-se que os rebites davam muito arrasto nas viagens, e que podia-se ter um melhor desempenho tendo a superfície mais lisa. Tá? Por favor. Vamos falar um pouco da história dele. O edital foi aberto em janeiro de 1937 e a Link Hoffmann venceu a concorrência, uma fabricante alemã. A Link Hoffmann tinha acabado de se fundir com a Bush, uma outra empresa alemã fabricante de material ferroviário. Então a fabricação dos carros se deu na unidade da Link Hoffmann e na unidade da Bush. Por isso que você tem carros com placa de fabricação Link Hoffmann e com placa de fabricação Bush. Tá? A nomenclatura ela vai homenagear o café, o nosso ouro verde, uma expressão cunhada no começo do século XX, alusiva ao ouro da Califórnia, né? A Califórnia tinha o ouro, a gente tem o nosso ouro também, que é o ouro verde. O ouro, as folhas do café. E esse é o layout original de pintura. O Ouro Verde também vai inaugurar o padrão que a Sorocabana usou para os carros de passageiro até o fim, até virar FEPASA. A gente tem algumas dúvidas se os filetes eram brancos ou creme. Trouxe aqui uma versão dele branca. Tá? O teto também, na época a gente tem uma versão, dúvida se era prata ou branco.
aqui acho que ele está prata, né? Para a versão que a gente vai fazer, a gente tem as cores certinhas, eu vou falar um pouco adiante, por favor. Então aqui tem o itinerário, né? É o horário dele, o original, que foi colocado em operação no dia 15 de 11 de 38, a data da primeira viagem comercial do trem. Nessa data saiu uma composição de São Paulo e outra de Assis, né? Então a Sorocabana fez toda uma operação 2 dias antes, levou a composição vazia lá para Assis para poder fazer um evento de inauguração em São Paulo e um evento de inauguração em Assis, por favor. E que foi amplamente coberto pela imprensa na época. Aqui é uma edição do Correio Paulistano do dia 17, né, de novembro de 1938, e aí ele vai contar todas as atividades que foram feitas pela inauguração do trem. Aqui algumas imagens do trem, né? A gente tem uma foto aqui, no trecho, isso aqui foi divulgado na edição da Nossa Estrada, falando da inauguração do trem, e a gente vê a formação do trem inteiro. Eu fiquei estudando essa foto para entender. A foto foi tirada do carro dormitório-salão, e você tem os 3 carros dormitório, você tem o restaurante, você tem os 2 carros de primeira classe, os 4 de segunda classe e o bagageiro aqui. Tá? A foto de cima em Assis, tá? Ponto final da viagem. Bom, os carros tiveram muito sucesso, tá? Realmente o padrão construtivo adotado foi muito bom, tá? E mostrou a eficiência que se desejava, e a Sorocabana começou a ampliar essa frota, não comprando fora, construindo aqui em Sorocaba, nas oficinas. Então a Ferrovia pegou o projeto do Ouro Verde e foi fazendo cópias com algumas adaptações, né? Então a primeira composição foi o Bandeirantes, que é esse carro que está na foto de cima. Na primeira versão de pintura, uma pintura demonstração, né? A gente acredita que é branco. Depois ele vai ganhar o padrão do Ouro Verde, assim como os carros da série 400 foram construídos um pouquinho depois. Esse aqui é de 1941, série 400 começa em 1945, tá? E aqui, não, tudo bem, eu ia só mostrar um detalhezinho ali, volta só para... a gente vê aqui alguma adaptação. A primeira é a saia, né? O Ouro Verde não tinha essa saia, o Bandeirantes foi colocada a saia, o série 400 já não tem, e depois a Sorocabana eliminou isso aqui durou muito pouco. Aqui a gente tem uma comparação aí, um pouco de adaptação que se fez no caso, a questão do comprimento. Você tem o Ouro Verde ali em cima com 16,5, 17 o Bandeirantes, e aqui 14,500 o estrado do série 400. Tá? Por favor. Então, o Ouro Verde ele foi operando como trem unidade, né, ou como Ouro Verde até o começo dos anos 40. A Sorocabana foi construindo esses carros paulatinamente, foi misturando com os carros do Ouro Verde. Tá? Então, o Ouro Verde como um trem unidade durou muito pouco. Tá? E a própria nomenclatura do trem nos horários, a partir de meados dos anos 40, começa a sumir. Então o nome do trem vai ficar nos carros. Tá? E de longe, eu separei essa foto aqui porque a gente apanhou bastante, para tentar pegar a gente, mas esse é série 400, esse é Bandeirante, esse é Ouro Verde. Com o tempo você vai pegando os detalhes, vai entendendo. Aqui eu consigo identificar que isso aqui é um Ouro Verde e que aqui é um série 400, mas penei, né? E para frente eu não tenho a menor condição de saber. Então a operação foi esses carros foram se misturando, tá? Por favor. Em 1952, vou clicar mais um. Chegam os primeiros carros inox, né, que está representado nessa foto aqui em cima, lá na Lapa. Aqui está a linha da Santos Jundiaí do lado. Né? E depois, nos anos 60, a partir de 63, começa a chegar os carros da série 200, são carros inox um pouco maior. Isso vai também ter uma influência aí direta na trajetória do Ouro Verde, porque assim como a chegada de uma tecnologia melhor, os carros mais antigos foram sendo colocados em serviços de menor expressão, os carros de aço carbono também vão cair nessa mesma situação a partir do momento que começam a chegar os carros de aço inox, que tem um custo de manutenção muito menor do que os de aço carbono. Eram carros mais modernos também, mais confortáveis. Tá? Por favor. Em
Então você já começa a ter algumas outras misturas, e os carros de aço carbono vão ganhando outros itinerários. Tá? Um pouquinho antes, já acabei de esquecendo de falar anteriormente, já no final dos anos 40 você já tinha carro, como já tinha uma quantidade grande de carro de aço carbono, você já tinha esses carros fazendo itinerário para Itararé e fazendo trem para Bauru. Tá? Com a chegada dos carros de aço inox, você começa a ter carro de aço carbono, carro do Ouro Verde, fazendo trem para o Paraná, que é o caso desse trem aqui. Ele está partindo de Ourinhos, indo lá para Maringá, Londrina, e você já vê carro de aço misturado com carro de madeira. Tá? Como em alguns casos, a Sorocabana já é misturando carro de aço carbono com carro de aço inox. Então também aquela unicidade vai se desfazendo. Tá? Por favor. A Sorocabana, em 1971, ela é incorporada à FEPASA. A FEPASA foi criada pelo governo do estado de São Paulo para gerir todas as ferrovias que estavam sob sua administração naquela época. Um processo que começa em 1962. Então a Companhia Paulista vira FEPASA e absorve outras quatro, a Mogiana, a Estrada de Ferro Araraquara, a São Paulo Minas e a Estrada de Ferro Sorocabana. Tá? E na FEPASA eles vão sendo mantidos inicialmente, ali nos anos 70, dos mesmos serviços, com os trens misturados também, você vê inox com aço carbono, e eles vão ganhar outros trechos de atuação, porque alguns carros foram deslocados para a linha da Mogiana, que era de mesma bitola não é. Então a gente tem uma foto aqui em Poço de Ressaca, um trem formado com 3 carros da Mogiana e um carro de aço carbono, que eu não sei se é Ouro Verde, se é Bandeirantes ou se é CL400, parece ser um 400, na cauda do trem. Tá? Por favor. A FEPASA, a partir de 75, ela inicia um plano de desmonte do serviço de passageiros, que era considerado um serviço deficitário, de alto custo, e exigiria ali um investimento muito grande para recuperar mercado. O transporte ferroviário de passageiros, a partir de 68, entrou num declínio muito grande. Tá? Então a FEPASA começa a cortar os itinerários, começa a cortar trem, e os primeiros carros que vão ser encostados são os mais antigos. Começa pelos de madeira, a FEPASA já começa a encostar carro de madeira ali em 73, 4, 5, e a partir de 75 começa a encostar carro de aço carbono. E isso foi acontecer com praticamente toda a frota aí, da antiga Sorocabana, da Mogiana. Sobraram alguns ainda em operação por um tempo maior, porque eram carros maiores e mais novos, mas a frota de aço carbono da Sorocabana ela acaba sendo encostada. Os últimos carros de aço carbono a operavam num trem que saía de São Paulo e ia para Itararé. Na verdade era um trem que corria pelo tronco e 2 carros eram desligados em Iperó e seguiam para Itararé num trem misto. E aqui a gente está vendo a operação em Iperó, Então você tem o trem da linha tronco, provavelmente já formado todo, com um carro de aço inox, e os 2 carros de aço carbono sendo desligados para seguir pelo ramal de Itararé na cauda de um trem de carga. E aqui a gente tem um CL400 e um carro do Ouro Verde atrás, uma primeira classe, por favor. Isso é em 1978, meados de 1978 a FEPASA cancela essa operação. E então os carros de aço carbono da Sorocabana são definitivamente tirados de serviço comercial. Aqui a gente trouxe uma foto alusiva aqui a essa situação. Isso aqui é Botucatu, dezembro de 79. Você já vê aí vários pátios, filas e filas de carros de aço carbono encostados, por favor. Mas eles vão ganhar uma sobrevida e é o que permitiu que a gente estivesse aqui hoje, A ferrovia, para ela funcionar, ela precisa ter os trens de serviço. Hoje muito menos, naquela época muito mais. Então, trem de serviço normalmente você pegava vagão antigo e ia adaptando para serviço, alguns para moradia, dormitório e tal. Então a gente tem um caso aqui, de um vagão de madeira antigo, deve ser do começo do século XX, transformado em dormitório para o pessoal do serviço. E as condições eram muito ruins, de moradia, de uso desse material, por favor. Então a FEPASA, na virada dos anos 70 para os anos 80, tinha um programa para aproveitar esses carros de aço que estavam encostados e colocar no serviço não remunerado.
Então, isso foi o que salvou esses carros. Muitos deles foram cortados, muitos mesmo, mas uma parcela significativa sobreviveu por conta disso. Então a gente já vê aqui um carro que era do Ouro Verde, um carro de segunda classe, adaptado para o serviço não remunerado. Tá? Por favor. Bom, falei um pouco aí da história do Ouro Verde e agora vou entrar um pouco no projeto. Né? Esse projeto ele contempla o restauro de 4 carros que foram tombados, tá? Pelo Condefat no processo 39692. Um processo que eu tive o prazer de participar da instrução, de ponta a ponta, foram quase 100 itens tombados. Um tombamento inédito no Brasil, não tem um tombamento feito como esse. Tá? E eu lembro aqui um pouco dos aspectos que, mais relevantes que permitiram que esse tombamento acontecesse. O que foi considerado? Né? Então, a mostra de tecnologia é um desenvolvimento de tecnologia, né? Ele traz uma tecnologia nova, que é a construção em chapa soldada, solda elétrica. Ele vai mostrar essa evolução dos equipamentos e vai mostrar como as ferrovias foram se adaptando às novas tecnologias para sobreviver. E ele vai trazer, uma representação de uma época que a ferrovia tinha um papel importante no nosso desenvolvimento. Então ele remete também ao nosso próprio desenvolvimento social. Né? Deixa eu ver aqui mais algum ponto importante aqui para destacar, para eu também não ficar lendo tudo. E a questão do conjunto. Né? A gente está contemplando 4 carros, daqueles 6 tipos que inicialmente tinham, mas existem outros. Tem um carro de segunda classe que também foi tombado, que não está no acervo aqui, por isso que ele não está no projeto. Então o fato de você ter o conjunto e poder ter uma variação de cada tipo que compõe o Ouro Verde também foi considerado. Por favor. Aqui os princípios que regem as intervenções, né? Isso publicado na resolução de tombamento. Então aqui eu vou ler um pouquinho, que acho que tem uns pontos importantes, né? Principalmente esse aqui, né? Qualquer projeto de intervenção para esses carros tem que ser escolhido um recorte temporal, em que fase vai fazer. E isso é importante, foi importante agregar isso na resolução de tombamento, porque você pode trabalhar tanto com um restauro trazendo a originalidade de fábrica, quanto alguma outra fase, né, que ele teve durante o período comercial de funcionamento. Né. E para cada fase você tem que respeitar alguns itens. O layout de cores e pintura é um dos itens importantes, a comunicação visual, né, que é a identificação numérica, o logotipo da companhia, os tipos de engate e sistemas de freio também devem ser respeitados, com uma ressalva, que é o nosso caso. Aqui a gente está fazendo um projeto não só para restaurar os carros, para eles serem visitados, para você ter um conhecimento de como eram construídos, né, para ter essa experiência, mas os carros também vão ser usados no serviço turístico, cultural aqui do MPF Sorocabana. Então, alguns elementos foram permitidos que se pudesse fazer alguma adaptação, se necessário, por conta de segurança. Tá? Lógico que a gente foi buscar um recorte que abastasse tudo isso, então a gente não vai fugir em nada aí, tá? A gente pensou muito nisso. Tá? E permite também resgatar ali os mobiliários e componentes internos dos veículos. No nosso caso, assim, são carros de passageiro. Então tem que ser observado esses pontos, por favor. Então aqui falando do recorte temporal escolhido, a gente pegou um recorte entre 1968 e 71, finalzinho da Sorocabana, tá? E aqui a gente elencou os pontos do porquê que isso foi escolhido. Tá? Não há obrigação de voltar à versão original, isso é um ponto que deixou a gente livre para poder trabalhar. Nessa época, a Sorocabana começou a implementar o sistema de freio a ar comprimido. Originalmente eles tinham um sistema de freio a vácuo, que é um sistema que se usa hoje, é um sistema moderno e que é muito mais eficiente. Então entra a questão de segurança. Tá? O sistema de sanfonas, por favor, eu estou falando, e tem imagens, tem imagens aqui.
Pode clicar. Então aqui tem o sistema de freio a vácuo, né, típico do freio a vácuo, são essas mangueiras longas. A tubulação vai para cima e elas caem, né? E aqui é a mangueira de frear comprimido. Tá? Passa a gente tem ainda nessa época a possibilidade de usar os dois, e a gente pretende colocar em um dos carros elementos dos dois sistemas, né? E que é identificado, né, por essa tirinha aqui, esse filetinho, né? Que tipo de sistema de freio o veículo tinha. Então a Sorocabana nessa época, os veículos que ainda estavam com só sistema freio a vácuo, esse filete era vermelho. O que estava só com freio a ar comprimido, o filete era branco, e o que tinha os dois sistemas, o filete era cinza. Então esse aqui, por isso que eu destaquei esse carro aqui, porque a gente vê, né, o suporte da mangueira de freio a vácuo com freio a ar comprimido aqui. Por favor. Aqui aí já falando da sanfona. A sanfona original dele é essa aqui. Esse aqui é um carro do Ouro Verde. Ele tinha uma sanfona dupla, era uma sanfona externa e uma interna, que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no Bandeirante. Tá? Então, qual que era a ideia aqui? Era dar uniformidade à composição. Tá? Só que isso dava um custo de manutenção muito grande, eram duas sanfonas, era um sistema difícil de acoplar, então a Sorocabana acabou modernizando. Tá? Então, esse é o sistema que a gente vai adotar, tá? Que a Sorocabana colocou no final dos anos 60, e que é compatível com todos os outros veículos que também tem aqui na associação. Tá? Então, isso também foi levado em consideração. Por favor. Outro ponto que a gente levou em consideração é a possibilidade de poder manter o Ouro Verde, né? O layout original dele, com a inscrição do Ouro Verde sobreposto em cima do EFS em alto relevo. Tá? No finalzinho da Sorocabana ela começou a simplificar a pintura, então você tem aqui um carro de segunda classe do Ouro Verde já com outro layout, com Sorocabana escrito por extenso, é uma foto lá em Maringá em 1970. E isso é um ponto que a gente trabalhou muito para tentar saber se realmente chegou no final o Ouro Verde. Então o Eric, com o olho de lince, pegou essa foto aqui e achou um Ouro Verde aqui. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o importante dessa foto é isso aqui, ó. Clica aí, Marcelo, por favor. Aqui, Ouro Verde. É uma foto que foi feita entre 1969 e 1972. Tá? Outras que a gente consultou, aparentemente são dessa época, mas não foi tão fácil estabelecer a data de intervalo que foi feito como essa aqui. Então essa fotografia aqui é que permitiu a gente poder fazer essa escolha. Tá? Por favor. Outro ponto complicado é a disponibilidade das cores internas, né? De saber quais eram as cores internas. O material da Link Hoffman não